Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Não Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Salmo 103. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Vigiai e rezai a todo momento. No dia de hoje, muitos lugares realizam a vigília de Pentecostes, aguardando a força e a ação motora do Espírito Santo. Queremos, perseverantes na oração, com os apóstolos de Nossa Senhora, reafirmar com o Espírito Santo o nosso compromisso, já que Deus se revela plenamente amor. Na criação do céu e da terra, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, nos lembra o Gênesis 1, versículo 2. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Palavras de Deus com que Ele nos confidencia esse seu grande sonho, seu Espírito ser o motor da inteira criação. Sonho que Ele nos mostra hoje ser plenamente realizável. Sobre todos os discípulos reunidos no mesmo lugar, vem o Espírito em forma de forte ventania, que enche a casa onde eles se encontravam, descendo sobre eles como línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem eram esses plenificados pelo Espírito? Exatamente aqueles que o recitado, no anoitecer do primeiro dia da semana, no dia em que cria a comunidade de seus seguidores, ele encontrou de portas trancadas por medo dos judeus. Se ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo, era a indomável força do Espírito que o recitado invocava para transformar medo em arrojo para a missão. Assim, confia-lhes sua própria missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E para tanto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Assim, são revestidos dos poderes divinos. A quem perdoarem os pecados aqui, os pecados serão perdoados por Deus. Se os retiverem, serão igualmente retidos. Por sua palavra, Deus nos confidencia acreditar no milagre mais difícil de ser realizado mediante o seu Espírito, a união dos corações humanos da inteira humanidade comparada a um corpo. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Com Cristo, todos a formar um único corpo, pois fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós já bebemos de um único Espírito. É necessário permitirmos ao Espírito vencer em nós a insensibilidade ou frieza diante do próximo, ou pior ainda, nossa atitude malfeitora para com ele. É necessário renunciarmos a nós mesmos e assumirmos a cruz do amor com paixão para com todos, pois a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Permitamos Pentecostes atualizar-se hoje,
o Espírito nos una todos os corações no amor, a grande língua universal. Todas as criaturas entendem a linguagem do amor. Celebramos hoje com Pentecostes, no final de semana, o nascimento de nossa igreja, que é conduzida à luz do Espírito Santo. Então hoje, em Pentecostes, é o aniversário da nossa igreja. E nas celebrações nós apagamos o Círio Pascal, que durante os 50 dias lembrava Jesus ressuscitado. Agora ele é guardado, usado nos sacramentos da iniciação cristã, e a igreja continua firme sua jornada litúrgica conduzida no mesmo espírito. Pelo programa, sua equipe que o prepara, a rádio que nos acolhe, continuando sempre unidos a Dom Valdemar, irmanamo-nos pelo programa, nessa ação do Espírito, a tantos quantos pedem nossas orações e delas precisam. Irmanamo-nos também se agradecem o dom da vida em seus aniversários, as graças e bênçãos recebidas. Lembramos os que passam por aí na dimensão do Calvário, nas dificuldades da vida, no luto, nas adversidades. Nós todos também bebemos da ação do Espírito Santo. Sempre digo, a grande costura do amor, o jeito de Deus manifestar-se e nos conduzir em caminhos de aperfeiçoamento. Sabemos que Jesus é o centro da revelação trinitária. Revelou-nos o Pai, e com o Pai revela-nos e manda o sopro do Espírito, para que nasça diariamente novas criaturas. Continuemos a jornada da Igreja, cujo trabalho passa por nossas mãos, pela simplicidade do nosso testemunho. E na segunda-feira, celebrando Maria, como mãe da Igreja, compreendamos com Lucas dos Atos dos Apóstolos, ela também perseverava com os apóstolos na oração. Se há uma perseverança, com certeza acendemos a chama da esperança. Em tempos de ano jubilar, peregrinos que somos da esperança, que possamos reavivar em nós o dom de Deus. Confiados no seu amor, o sirvamos em gestos que possam transformar e deixar a marca própria do discípulo. Sereis reconhecidos se tiverdes amor uns aos outros, nos lembra Jesus. Por você que reza conosco neste momento para a sua casa, para a sua família, toda a história da caminhada do programa junto à rádio, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a quem dizemos a Senhora de Pentecostes, a desposada no Espírito Santo, a Mãe da Igreja, nossa Mãe entregue aos pés da cruz. O glorioso São José, aqui do apóstolo do nosso São Sebastião e ainda do apóstolo São Judas Tadeu, de nossa Santa Rita de Cássia, pelo programa de São João Bosco e ainda dos santos anjos de Deus, sobre todos vós, desça, permaneça e acompanhe na perseverança da oração a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sempre grato pela oportunidade no programa. Fiquemos todos na paz, na alegria do amor e ação do Espírito Santo. Como ao ressuscitado, que a paz esteja sempre convosco. Queridos ouvintes da Rádio Boabas, bom dia. Aqui quem vos fala é o Padre Tídio, do programa Voz de Dom Bosco. Eu sou o pároco da paróquia São João Bosco. Com muita alegria estamos aqui para refletir a palavra de Deus, quando neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes, encerrando assim o ciclo da liturgia, o ciclo do tempo pascal. Pentecostes, uma festa antiga que já existia no Antigo Testamento. Para Israel, era uma festa ligada às colheitas. Mais tarde, tornou-se a celebração da aliança feita no Sinai, que acontecia 50 dias depois de Pentecostes.
Portanto, Pentecostes nos lembra 50. Era a festa da lei. A lei que Deus deu a seu povo para, a partir de Moisés, para orientar o seu caminhar, a sua vida rumo à terra prometida, onde eles tinham a dignidade da vida, o leite e o mel, onde eles, se lá no Egito eram escravos, agora eles são protagonistas, têm a autonomia de resgatar a sua vida, a sua sobrevivência a partir de si mesmo. Isso é presença, é graça de Deus. Hoje, Pentecostes é a plenitude do mistério pascal, com o dom do Espírito Santo para a igreja. É o Natal da igreja. Natal quer dizer o nascimento da igreja, o dia da comunidade, o dia da nossa crisma, quando nós ressignificamos em Cristo, quando somos confirmados no batismo, a nossa fé, o Cristo, como luz do nosso viver pela ação do Espírito Santo. Na primeira leitura, Lucas apresenta o fato, como diz, 50 dias após a Páscoa, fazendo coincidir Pentecostes com o Pentecostes dos judeus. Aí o Atos, capítulo 2. O interesse do autor, do Lucas, é apresentar a igreja como comunidade, que nasce de Jesus e que é assistida pelo Espírito Santo. Jesus, ao voltar para o Pai, não nos abandona, nos envia o Espírito Santo. Se Jesus era o Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo continua, Deus em nós, nos fortalecendo para rememorar, para entender tudo o Cristo nos ensinou, a tua palavra, a partir do Pai, a partir da ótica do reino do céu. O Espírito Santo nos fortalece, nos ressignifica, nos dá força para vivermos o batismo com um grande projeto de vida, fazer a vontade do Pai, sermos santos. E assim, somos chamados a testemunhar aos homens, pela ação do Espírito Santo, o projeto do Pai. Para isso se serve da imagem de símbolos, onde é colocado em Atos dos Apóstolos de leitura o vento e a chama de fogo. O fogo, nós sabemos que ele transforma qualquer matéria. Nós que somos o rei, nós sabemos. É no fogo, é no cadinho que se purifica o ouro. A nossa fé, a nossa adesão a Jesus transforma os medrosos apóstolos que estavam de portas fechadas em ardorosos anunciadores da maravilha de Deus para o mundo, para além das fronteiras de Israel. O vento simboliza o movimento que se opõe à passividade, à comodidade. Esses dois elementos são o combustível novo para a igreja, que inicia a sua missão e também para a nossa igreja de hoje. Essa renovação, esse movimento deve estar presente na igreja ainda hoje, para anunciar as maravilhas de Deus em todas as línguas, em todas as culturas e em todos os tempos, na linguagem do tempo de hoje. Sobretudo nesse tempo de mudança, de mudanças de tempos. Assim, o Evangelho de João, os apóstolos recebem a efusão do Espírito Santo ao aniversário do dia da Páscoa. Bonito, no Evangelho, Jesus retoma lá no livro do Gênesis aquele sinal quando Deus toma o barro e sopra para ele o teu espírito, o teu hálito, o Espírito de Deus, e ali nasce a vida. Nós, mais do que o do barro, nós vemos do Espírito de Deus, do sopro, e assim fazemos parte da essência de Deus, sem ser Deus, por sermos barro, sermos frágil, mas somos da essência de Deus. Deus habita em nós,
no nosso coração. Então, estando os discípulos reunidos de portas fechadas, por medo das autoridades que crucificaram Jesus, que poderiam também sobrar para eles, Jesus ressuscitado aparece no meio deles e deseja a paz. A paz esteja com vocês. E os envia em missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí sim, como lá no livro do Gênesis, quando Deus soprou e do sopro de Deus emerge a vida, Jesus sopra de novo sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amigos, o Espírito Santo é a força da presença de Deus que nos move a ser santo. E assim, ao mesmo tempo que dar o Espírito Santo, Jesus confere aos apóstolos, à sua igreja que emerge, o dom de perdoar o pecado e reconciliar os irmãos entre si e com Deus. O Espírito, portanto, é portador do dom da paz. A paz que não é ausência de guerra, a paz que não é ausência de conflitos, desafios, de combater o bom combate, mas a paz é fruto de saber que Deus está conosco. Deus está com a gente. Tudo posso daquele que fortalece. Diante de desafios, não há desesperos para quem tem um coração cristocêntrico, que tem Cristo como luz, que tem Cristo como força para a partir dele estar no mundo, vencer os desafios e apresentar ao outro o rosto, os valores de Cristo que habitam no nosso coração. E assim, somos mensageiros do perdão e do amor do Senhor. O cristão é um enviado para viver e contagiar paz, perdão, compaixão, gesto de solidariedade, de caridade, de perdão. O cristão é a presença contagiadora aonde está, porque ali ele representa o que está dentro dele, o que ele busca, o próprio Cristo, que é Jesus. Assim, experimentamos o perdão e a misericórdia e nos tornamos construtores da paz, construtores da comunidade, marcada pela justiça e a caridade. O Espírito que ajudou Jesus a realizar o projeto de Deus, querido irmão, também anima agora a comunidade cristã. Diante da nação desse evangelho, onde ao sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos, talvez nós ficamos assim um pouco invejosos. Que sorte dos apóstolos de experimentar dessa festa solene os dons do Espírito Santo. Mas nós esquecemos que o Pentecoste continua acontecendo, sim. Também em nossa vida hoje, na nossa vida acontece o Pentecostes. Primeiro, no batismo, quando recebemos pela vez o Espírito Santo. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo batismo fomos inseridos na obra do Espírito Santo dentro da igreja. Depois do crisma, sabe? Quando nós somos jovens, caminhando para ser adultos, confirmamos, recebemos a unção do Espírito Santo pelo nosso pastor, o nosso bispo, ou alguém delegado por ele. Então, por isso, o batismo é a nossa Páscoa. E a crisma é o nosso Pentecostes, a força do Espírito Santo que nos faz viver, rememorar tudo o que Jesus nos ensinou do Pai. E assim como Jesus, estar no mundo na ótica do reino de Deus, da justiça e do amor. Então, pelo batismo, nós entramos na família, nos tornamos membros da mesma igreja, cuja cabeça é o Cristo. E pela crisma, tornamos agora membros adultos, atuantes e responsáveis na igreja.
A Igreja no Concílio Vaticano II é o povo de Deus. Somos todos nós, seguidores de Jesus, que temos nele a referência neste mundo para o nosso bem viver a caminho do Pai. A chama do Espírito Santo transformou totalmente os apóstolos, com as portas fechadas com medos. Quando recebem o Espírito Santo, são ousados, corajosos, não tem medo de Roma, não tem medo dos sacerdotes, dos fariseus, não tem medo do mundo, não tem medo de ninguém, porque agora eles têm dentro dele o Cristo, e ele sai a enviar esse Cristo que eles acolhem em primeiro lugar no teu coração, da experiência que fizeram deles, e agora são fortalecidos e ressignificados em Cristo, quando Cristo lhe envia o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Que essa mesma chama ilumine e aqueça a nossa vida, o nosso coração, no caminho de unidade, do bem e da verdade, para sermos portadores do amor de Deus, para fazermos experiência de Deus como Cristo fez, colocar a nossa vida como dom para a vida do outro. E é que assim o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê coragem, nos colocamos de pé no chão do mundo, mas com o olhar voltado para Deus, na esperança de que vale a pena ser bom, que vale a pena colocar a vida como dom pelo outro, como fez Jesus, porque pelo Espírito Santo nós temos a esperança que também todos viveremos a esperança da ascensão, da ressurreição. De Deus viemos, com Deus estamos no mundo e para Deus caminhamos como santos para o céu. E quem nos fortaleça e quem permanece em nós é o Espírito Santo, Deus em nós. Por isso, vamos cantar esse hino tão bonito que nos fala da presença, da certeza que Jesus continua presente em nós, mediante a presença do Deus Espírito Santo, o Deus de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, vamos cantar, porque o Espírito Santo vai renovar, ressignificar nossa vida, essa grande festa que é celebrando hoje, cantando. Vem, vem Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em
seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração, derrubar as barreiras em meu coração, derrubar as barreiras em meu coração. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.